Eu quero aqui, irmãos, ler uma carta. Eu quero ler uma carta aqui, irmãos, do missionário pastor Robson. Escute essa carta. Pastor Robson, ele está na Índia e ele tem feito um trabalho extraordinário lá, de evangelismo em aldeias, e eu gostaria que nós orássemos por isso agora. Mas ouça essa carta, diz assim: tudo parecia ser um anoitecer como os outros, mas logo eu a classificaria como a noite das surpresas. Deixe-me explicar. Após rodarmos por quase 1 hora numa estrada que mais parecia um caminho esburacado, tivemos que deixar o nosso carro a uns 500 metros de um rio. Pela primeira vez fui saudado no meio da noite por 4 rapazes com uma saudação atípica: Jai Masih, a paz do Senhor em Hindi. A razão disto nunca ter acontecido é estarmos sempre em aldeias ou povoados onde não há irmãos. Ao saber que eram novos na fé, fiquei maravilhado olhando para eles e já podendo vê-los como discípulos que darão muitos frutos. Eles vieram para carregar os equipamentos para o filme Jesus. Parecia que foi algo combinado, pois todos esqueceram suas lanternas, apenas a luz de alguns celulares clareava aquela noite escura. Ao aproximarmos do leito do rio, foi uma grata surpresa ver todos atravessando a pé. Irmão, vocês acreditam que acabou a bateria? É para acabar mesmo, né? Olha só. Amém. Não tem como, aí eu tenho que acessar o e-mail, eu tenho que acessar a conta de e-mail, não tem jeito. Mas me perdoem, né? Isso a tecnologia traz as surpresas também. Ele relata, irmãos, que depois de andar uns 20 minutos a pé, carregando todo o equipamento para rodar o filme Jesus nesse vilarejo, eles chegaram e havia tumultos. Ele diz que ele veio saber só depois disso, mas a estrada pela qual eles estavam andando era uma estrada onde eles já tinham explodido um carro do exército. Entrar em vilarejo é muito complicado. Mas graças a Deus nada aconteceu, foi tudo bem. Então eles montaram o equipamento e... Você tem aqui? Isso aqui. Olha aí, pronto, resolveu o problema. Então deixa eu ver onde eu estava aqui. Após a travessia... Ao aproximarmos do leito do rio, foi uma grata surpresa ver todos atravessando a pé um rio com fluxo normal de águas. Eram as últimas águas das chuvas. Após a travessia, cruzamos alguns campos de arroz e outras 2 aldeias. 20 minutos depois, chegamos ao nosso destino. A aldeia parecia encharcada pelo odor de bebida alcoólica, algumas brigas e xingamentos. Eu pensava que seria difícil passar o filme naquela condição, mas a mobilização foi rápida e depois que lançamos os plásticos ao chão, sentaram parecendo que fizeram as pazes. Apesar de ter havido no andamento do filme algumas discussões, logo tudo era bem silencioso. Ao final da apresentação, houve uma aclamação de palmas e após a palavra do pastor Ramesh, novas palmas. Os Novos Testamentos se esgotaram rapidamente. Entre aquela pequena multidão, umas 300 pessoas, havia alguns de uma aldeia vizinha que logo vieram e nos pediram para passar o filme em sua aldeia. Em tom de satisfação, disse um dos nossos assistentes: é claro, faremos isso, afinal o seu povo também tem o direito de conhecer Jesus. Aquele pedido me fez lembrar a visão noturna de Paulo, quando ele ouviu o clamor do macedônio: passa a Macedônia e ajuda-nos. No retorno para a estrada, bem perto do rio, quase fui picado por uma cobra, a qual estava à beira do caminho. Não a tinha visto. E o irmão que estava atrás agradeceu a Jesus por aquele livramento.
Apesar de estar me acostumando com esta cena, nos últimos 50 dias matamos mais de 15 cobras dentro do nosso orfanato. Algumas delas foram as temidas najas. O número de mortes é grande devido à falta de socorro e de antídoto. Pedidos de oração. Orem pelos novos discípulos, pela nossa segurança. Algumas estradas são minadas, isso devido à luta armada entre o governo e alguns insurgentes. Algumas vezes no ano, alguns desses veículos militares são explodidos justamente nas estradas onde passamos, matando os seus ocupantes. Para não sermos confundidos à noite com esses veículos em patrulha pelas aldeias, há algumas pessoas que vão para avisar os líderes da aldeia que estamos chegando. Ore para que o Espírito de Deus nos conduza às aldeias certas. Ore pela campanha Aqueça uma Vida. O calor de 50 graus se foi e o frio está chegando. O frio lá, irmão, chega a 6 graus mais ou menos. Estamos a 200 quilômetros dos Himalaias e é nesse período que há centenas de óbitos. Orem pelo Charles Finney e pelos irmãos e obreiros. Ouvimos que 3 de seus obreiros foram espancados por grupos radicais, tentando proibi-los de montar igrejas nos lares. Ore pelo treinamento de 20 jovens que com quem estaremos fazendo um CFC, que seria um curso de formação de obreiros. Vamos orar, irmãos, por isso? Fica de pé. Vamos estar colocando isso diante de Deus. Você vê aqui, assim, de maneira muito clara, irmãos, eu leio essas cartas para que você vá entendendo quão é importante o clamor da igreja, a cobertura da igreja. Na quarta passada, eu dei uma palavra para os irmãos que estavam aqui na oração, e dizendo que a obra missionária, ela jamais, ouça o que eu digo, jamais pode ser feita independente de uma igreja de cobertura. O Espírito Santo usa a igreja, o Espírito Santo, ele usa a igreja como um suporte, como um sustento para quem está lá. E esse é o nosso trabalho, irmãos. A cada domingo nós oramos aqui, ficamos aqui 10 minutos lendo essa carta e vamos agora orar. Então, irmãos, isso é o mínimo que nós podemos fazer. Amém? Feche seus olhos agora, vamos orar. Pai, colocamos diante do Senhor a vida do pastor Robson, do pastor Ramesh, de todos os obreiros que estão imbuídos, Senhor Deus, dessa tarefa de levar o Evangelho aos lugares aonde ele nunca foi pregado. Te louvamos por todos os livramentos que o Senhor tem dado a essa equipe, a esses irmãos. Te louvamos por essa semente semeada, pelas vidas que têm se entregado ao Senhor, pelas vidas que têm sido arrancadas das garras do diabo, pelas vidas sob as quais hoje o pecado não reina mais. Aqueles que se entregaram ao Senhor, frutos desse ministério, porque viram o filme, entenderam a mensagem, e hoje na sua simplicidade, Senhor, e hoje ali nas suas dificuldades, são crentes no Senhor Jesus. Pedimos para que o Teu Espírito Santo os cubra, os guarde, os conduza aos lugares certos, os livre de todo o mal, os livre de homens maus, os livre de acidentes, de emboscadas, que eles estejam em paz, e que em paz possam continuar essa obra de levar o Evangelho aonde ele nunca foi pregado. Oramos por esses obreiros que estarão sendo treinados, Senhor Deus, que haja no coração deles o chamado do Espírito do Senhor, para que várias igrejas nos lares possam surgir nesses vilarejos mais distantes. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Querido, pode se assentar, a criançada já pode ir para o culto infantil. Nós tivemos, irmãos, esse fim de semana, tivemos o bazar aqui na igreja, né? O bazar missionário. Irmãos, eu não vou falar para vocês assim quanto que eu estava esperando, né? Porque eu tenho vergonha. Depois os irmãos vão falar assim, mas pastor, a fé dele é pequenininha demais, né? Então eu não vou falar, você não vai saber quanto que eu estava esperando. Mas foi assim muito mais do que eu estava esperando, irmãos. Deu
Irmãos, o resultado do bazar deu mais de R$2.000. Mais de R$2.000, irmãos. Palmas para Jesus, né? Olha, qual foi, amor, o valor exato? Tá dando aí 2.200 e pouco, 2.300, né? Tem umas irmãs que levaram, não serviu, aí vai entregar para outra. Enfim, irmãos, Jesus é sempre mais, né? Glória a Deus. E o que nós vamos fazer com esse dinheiro? Eu vou, irmãos, assim, da mesma maneira, né? Como nós fizemos com o bazar, lá ali na Escola Dom Bosco, no setor Taninho, né? O que eu vou fazer com o dinheiro? É um compromisso que eu estou fazendo com os irmãos, porque é assim que nós trabalhamos, irmãos. Eu vou guardar esse dinheiro e Jesus vai me mostrar aonde que é para eu mandar esse dinheiro. E eu sei que vai aparecer. Porque se for esperar, irmãos, pastor, manda para onde está precisando. Eu vou falar para você que tem muito lugar precisando, tem muito missionário precisando. Então, nós vamos esperar, e assim que o Espírito Santo nos conduzir e houver uma necessidade, nós vamos fazer igual o flecheiro, né? Tira a flecha, põe no arco e acerta no alvo. Amém, irmãos? É assim que vai ser. Glória a Deus por isso. Obrigado a todas as irmãs que se desprenderam, né, de bolsa, sapato, vestido, brinco, pulseira. Deus abençoe vocês. Vocês estão semeando numa terra muito fértil. Obrigado a todas as irmãs que ajudaram, né, aqui. Teve várias irmãs que ajudaram. Eu não vou citar o nome para não ser injusto. Várias irmãs que ajudaram, estiveram aqui no sábado, né? Umas ajudaram um pouco, foram embora, outras vieram depois, ajudaram. Enfim, irmãos, nós estamos funcionando como um corpo de Cristo. E eu agradeço a Deus por isso. E louvo muito a Deus pela vida de cada uma de vocês, né? E muito mais nós faremos e Jesus vai permitir isso. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Josué, no capítulo 24. E nós vamos ler aqui, vamos pegar aqui em Josué 24, vamos pegar a partir do versículo 8, e o Espírito Santo vai falar conosco. Josué, capítulo 24, versículo 8. Se alguém está com dificuldade, Josué é o 6º livro da Bíblia. Então você abre lá em Gênesis e vai contando. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué. Depois de Deuteronômio, Josué. Josué, capítulo 24, versículo 8. Então diz assim a palavra de Deus. Aqui, irmãos, o contexto é o seguinte. O povo de Israel já tinha se apossado da terra que Deus havia prometido. Moisés, nesse ponto aqui, Moisés já tinha morrido há pelo menos uns 100 anos. Então, havia 100 anos mais ou menos que Moisés havia morrido. Josué toma o lugar, tinha menos um pouco aí. Josué morre com 100 e poucos anos, né? E quando ele assumiu o reinado, talvez já tinha uns 40 anos, por aí. Mas enfim, havia muitos anos, então o povo já estava estabelecido na terra. E agora Deus fala através de Josué. E o que você lê aqui é Deus falando através de Josué. Uma palavra que Deus deu para o povo através de Josué. Então você vai ver Deus falando assim: olha, eu trouxe vocês lá daquela terra, eu estabeleci vocês nessa terra, eu fiz vocês vencerem batalhas contra inimigos muito mais fortes e poderosos que vocês. E você vai ver assim, o tanto que é lindo isso aqui. Então, versículo 8 de Josué 24. Então diz assim: eu os trouxe para a terra dos amorreus, que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos.
Repete assim comigo: quando o inimigo lutar contra mim, eu quero que você fale isso bem forte, com convicção. Quando o inimigo se levantar contra mim, ele se levanta para cair. Porque o Senhor Deus é quem luta por mim. Você recebe essa palavra? Amém. Isso não quer dizer que você não vá ter que lutar. Não quer dizer que você não vá ter que desembainhar a sua espada e lutar. Quando a palavra de Deus diz que Deus luta por nós, não quer dizer que Ele nos exime da luta. Muito pelo contrário, nós lutamos, isso é verdade, todos sabem, passamos por momentos difíceis, por situações muitas vezes dolorosas. Às vezes são situações que elas se arrastam há alguns anos na nossa vida, situações difíceis. E não quer dizer que você está perdendo, quer dizer que você está lutando. Agora saiba que Deus está lutando a seu favor. Você não tem, preste atenção nisso, você não tem necessariamente que saber quando a batalha vai terminar. Porque nem sempre nós sabemos quando a batalha vai terminar. Mas você precisa saber e estar consciente que enquanto durar essa batalha, Deus não abandonará você. Você não estará sozinho, de forma alguma. E no final, você será vencedor. Você vai ganhar. Então, aí continuando aqui no versículo 8: eu os destruí diante de vocês, e vocês se apossaram da terra deles. Versículo 9: quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou vez após vez, e eu os livrei das mãos deles. Olha o que o Senhor faz. Quando o diabo usa pessoas para lançar maldições na sua vida, e às vezes essa pessoa, ela lança maldições na sua vida. Eu quero que você saiba, meu amado, e entenda que o Deus que você serve não permite que nenhuma praga chegue à sua tenda, que nenhuma praga chegue na sua família. Repete assim comigo: nenhuma praga, bem forte, com convicção, nenhuma maldição, nenhuma palavra do diabo entrará na minha casa, entrará na minha família. Praga nenhuma chegará na minha tenda. Amém? Você recebe isso em nome de Jesus? Amém. Nós estamos aqui fazendo assim um pano de fundo para a palavra que nós estaremos ministrando. Que nós dizemos está no Salmo 91. Praga nenhuma chegará à sua tenda. O que não exime também você de ser afrontado pela palavra do diabo, muitas vezes, que usa a boca de pessoas contra a sua vida. Uma vez, irmãos, eu tive um sonho muito interessante. Isso foi em 2007. 2007, já faz aí uns 7 anos. E foi um sonho assim, tão real, que eu sei que ali foi algo espiritual. E no sonho, irmãos, eu me via diante de um demônio e que falava assim para mim: eu vou destruir fulano, eu vou destruir ciclano, e você, apontando para mim, eu vou fazer uma macumba para te destruir, você vai ser destruído pela minha macumba. Eu acordei com esse sonho. E o que aconteceu? O Senhor estava querendo me mostrar que não importa as ameaças do diabo, o que prevalece sobre a sua vida não é a palavra do diabo. O que prevalece sobre a sua vida é a palavra de Deus.
Nós estamos guardados e protegidos pela palavra de Deus na nossa vida. Se você ama Jesus, se você serve a Jesus, se você escolhe a Jesus, praga nenhuma chegará à sua tenda. E o que aconteceu? Praga nenhuma chegou à minha tenda. Não adianta, e que não chega, irmãos, porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Mas isso não exime você de lutas. É um erro da nossa parte achar que essas promessas, elas falharam porque nós estamos passando por lutas. É um erro da sua parte. Você vai lutar e vai vencer. Amém? Diga assim: eu vou lutar e vou vencer, não importa o que acontecer. Vamos continuar aqui, versículo 11. Depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês. Olha aí de novo, irmãos, olha quanta luta. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os girgazeus, os heveus, os jebuseus, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Não importa quantos inimigos, não importa quantos veus, ferezeu, heveu, jebuseu, girgazeu, eteu, ateu, não importa. Olha o que a palavra diz: mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Estão entendendo, irmãos? Diga assim: a luta é real. A luta é uma realidade. Mas a vitória do Senhor na minha luta é maior do que a realidade da luta. Glória a Jesus, irmãos. Então, aí o versículo 12 fala assim: eu lhes causei pânico para expulsá-los de diante de vocês, como fiz aos dois reis amorreus. Não foram a espada. Irmãos, olha isso aqui. Olha o que Deus está falando através de Josué. Ele diz assim: não foram a espada e o arco que lhes deram a vitória. Fui eu, o Senhor vosso Deus. Não foi a espada e o arco que deram a vitória a vocês. Foi eu, o Senhor vosso Deus. Versículo 13. Foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram, e cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Agora, temam o Senhor. Agora aqui, irmãos, olha aqui para mim. Agora aqui muda. Você só entende isso quando você estuda esse texto. Aqui agora muda. Porque agora que não é mais Deus falando através de Josué. Deus continua falando, é claro, mas agora aqui é uma palavra de Josué. Aqui agora é Josué que vai falar. Presta atenção nisso aqui. Ele diz assim: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os seus deuses, joguem fora os deuses que os antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Olha o versículo 15. Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa
serviremos ao Senhor. Pegando um gancho na palavra que nós ministramos, irmãos, no domingo passado, nós falamos sobre como é possível você permanecer firme em Jesus, na sua jornada, e não se desviar de Jesus, não se desviar do caminho, mesmo em meio às mais duras provas e dificuldades que você passa, mesmo em meio às lutas. Como é possível? Como é possível você ficar firme? Como é possível você não desistir, você não chutar o balde, chutar o pau da barraca? Como é possível você continuar crendo no Senhor, não importa a intensidade da batalha? E nós ministramos em cima disso, e mostramos como é possível. E no final da palavra de domingo, quem não ouviu, por favor, ouça essa palavra que foi ministrada domingo passado, está no site da igreja, www.ouvirecrermineiros.com.br. E no final da palavra nós fizemos a seguinte pergunta: como é possível você manter a alegria, o prazer de viver? Como é possível você manter a esperança, continuar crendo, ainda que a videira não floresça, ainda que não haja gado no curral, ainda que fale a safra de azeitonas? E nós falamos, né? Se não há gado no curral, não tem leite para beber e não tem carne para comer. Se não tem a videira, se a videira ela não produziu frutos, não tem como você beber, porque da uva se fazia o vinho. Vinho aqui fala de alegria. E então, se não tem uva, se falhou a safra, você não vai beber. E ele fala, se falhar a safra lá de azeitona, estamos falando daquele texto em Abacuque, no último capítulo de Abacuque, se falhou a safra de azeitona, o que eles faziam da azeitona? Da azeitona eles faziam óleo, com o óleo, né, o azeite, com esse azeite se cozinhava, com esse azeite, dependendo da moagem que se fazia nas azeitonas, era um azeite muito puro que era usado para tratar feridas. E o azeite ali fala de unção, o azeite fala não só de provisão, mas ainda que falhe a safra, se falhou, meu irmão, então não tem azeite, não tem vinho, não tem carne, não tem leite. E Abacuque ele diz assim: ainda assim eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Você sabe o que é passar fome? Não, o Keiner balançou a cabeça, falou que não. Nós, Keiner, não sabemos o que é passar fome. Não sabemos. Nós não sabemos o que é passar fome. Vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo? Você não sabe o que é passar fome. Eu não sei o que é passar fome. Mas eu já vi gente passando fome. E eu não quero nunca passar fome. Se não tem gado no curral, se não tem a safra de azeitonas e se não tem vinho, então ele vai passar fome. E como é possível, diante desse quadro, você permanecer firme em Deus? E poder dizer, ainda assim, eu me alegrarei em Deus. Eu quero perguntar para você, meu querido, nessa noite, o que é que move o coração do profeta Abacuque a dizer que ainda que ele passe fome, ainda que não haja o suprimento e o mantimento, ele se alegrará no Senhor, o Deus da salvação dele? O que é que move esse profeta? Qual é o segredo? O que é que tem dentro dele que o faz ficar firme diante dessas situações? Deixa marcado aqui Josué. Não desmarque, por favor. Vamos lá para Filipenses. Abra, por favor, comigo lá em Filipenses. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos,
Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses. Agora deixa eu ver se eu acho o texto aqui para eu não passar vergonha na frente dos irmãos. Filipenses. Se eu errar, me perdoe. Aí, não errei. Capítulo 4, versículo 10. Filipenses 4, 10. Filipenses capítulo 4, versículo 10. Paulo está dizendo aqui nessa carta para uma igreja que estava numa cidade chamada Filipos. Por isso, carta aos filipenses. Então, no capítulo 4, no versículo 10, ele diz assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade de mostrar. Eu não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Olha para mim agora, igreja. Olha para mim. Ele diz assim: eu não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Talvez a conclusão que você chegue ao começar a ler é que ele não estava necessitado e não tinha necessidade de nada. Por isso é que ele diz isso, mas não foi isso que ele quis dizer. Ele quis dizer assim: eu estou dizendo porque os irmãos tinham mandado uma oferta para ele, para Paulo, a igreja lá de Filipos, e ele manda essa carta, dentre vários ensinamentos, ele agradece aos irmãos pela oferta. Por isso que ele fala: vocês renovaram o interesse de vocês em mim e tal. Aí ele fala assim: não estou dizendo isso porque não tenho necessidade. Irmãos, ele tinha necessidade. Mas o que movia o coração dele a se alegrar grandemente no Senhor não era por causa das ofertas que chegaram. Querido, preste atenção. Quando você escolhe o Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, ele fez uma escolha. Josué escolheu que ele e a casa dele serviriam ao Senhor. E se alguém tinha motivos para não servir ao Senhor, era Josué, foi Moisés, foi Paulo, ou todo e qualquer crente no Senhor Jesus. Se você for olhar por esse lado, meu amado, pelo lado natural, você vai encontrar motivos para não servir Jesus. E esses motivos talvez sejam as lutas que você passa e não queria estar passando. Esses motivos são muitas vezes uma oração ou algumas orações que o Senhor ainda não respondeu. Esse motivo talvez seja frustração com pessoas, frustração com a própria igreja, frustração com líderes, frustrações familiares. Talvez esses sejam o motivo. Josué tinha vários, querido, mas Josué nunca se desviou do Senhor, porque ele sabia que nunca lhe faltaria nada quando ele servisse ao Senhor. Então ele fez uma escolha, e a escolha dele foi: eu e a minha casa serviremos o Senhor. Ele não estava falando isso porque não tinha passado nenhuma prova. Ele não estava falando isso porque nunca tinha lutado. Ele não estava falando isso porque nunca tinha esperado muito tempo pela resposta de oração. Eu quero dizer que Josué fala isso: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque Josué teve que esperar para ver a resposta de Deus. Mas a resposta chegou. Porque Josué teve que lutar contra inimigos que eram muito mais fortes e poderosos do que ele. Ele viu muitos homens dele morrerem na batalha. Ele várias vezes viu que se não fosse pela intercessão de Moisés, quando Moisés era vivo, eles tinham perdido a batalha. Ele viu várias vezes emboscadas armadas. Josué perdeu batalhas. Vocês sabiam que Josué perdeu batalhas? Vocês sabiam que Josué perdeu batalhas?
É só você ler ali o capítulo 7 de Josué. O capítulo 7 de Josué fala. É uma história longa. Mas ele perdeu batalhas. Mas nunca perdeu a guerra. Ele vai atacar o povo de Ai. Um povo pequeno. Toma um couro. Muita gente do exército morre. Aí ele vai para os pés do Senhor, enfim, e Deus fala com ele. Eu quero dizer, querido, que o que nos motiva a servir ao Senhor não são os resultados positivos ou negativos da nossa jornada, mas é a certeza que Deus nunca vai falhar conosco. Deus nunca vai falhar com você. Então quando Josué ele diz assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ali é um homem que já estava com quase 100 anos de vida, que viveu tudo quanto é tipo de lutas e de situações, e passou por tudo quanto foi coisa que talvez você e eu nunca passamos, mas ele sabia que a vitória dele e que a vida estava em servir ao Senhor. Então ele escolhe, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aqui, irmãos, em Filipenses, Paulo diz que se alegra grandemente no Senhor. Não é porque ele não estava em necessidade, ele estava em necessidade. E aí vem a pergunta que fizemos agora há pouco: o que é que move o coração do profeta Abacuque? O que é que move o coração do apóstolo Paulo a continuar alegre, mesmo enfrentando dificuldades que eu e você nunca enfrentamos, como a fome, por exemplo? Vamos continuar, volta para cá no versículo 11 de Filipenses 4. Ele diz assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, e sei também o que é ter fartura. Aprendi o segredo. Está aqui, irmãos. Está aqui. Está aqui o segredo. Eu falei qual era o segredo. Domingo passado, no final da palavra, eu perguntei: como é possível? Como é possível? Ainda assim me alegrarei no Senhor. Porque eu saí de casa, puxei a conta. Isso não aconteceu, só estou ilustrando. Puxei a conta e tinha lá quanto? O que você queria que tivesse na sua conta? Quanto? Quanto, querido? Meu irmão, isso aqui é sério. Quanto que você queria puxar e ter de saldo na sua conta? $20 mil? 30 mil? 40? 50? Um apostador lá do Nordeste do país ganhou 64 milhões ontem na loteria. Aí você fala assim: se fosse eu. Deus não dá asa à cobra. Presta atenção. Presta atenção. O que deve motivar você a servir a Jesus não é fartura ou necessidade. Não é paz ou luta. Não é o sucesso ou o aparente fracasso. O que tem que motivar você a servir Jesus é que Jesus é fiel e nunca falhará com você. Põe a mão no seu coração e diga assim: Jesus é fiel e nunca vai falhar comigo. Talvez você fale assim: pastor, eu estou passando por prova há anos. Eu quero dizer, o Senhor Jesus é fiel e nunca vai falhar com você. Pastor, um parente querido morreu. Por que morreu?
meu Deus, eu orei tanto, jejuei tanto. Eu quero dizer para você, eu passei por isso, eu sei o que é orar pela vida de alguém que a gente ama, orar, jejuar, e essa pessoa mesmo assim partir. Então, pastor, você está falando isso porque você não sabe. Eu quero dizer, eu sei que mesmo em meio a essas coisas, Jesus nunca falhará comigo. Mas para você entender isso, talvez você precise tirar os seus olhos aqui dessa terra e nas coisas, irmãos, que normalmente nós temos colocado os nossos olhos, e são tudo coisas passageiras, coisas transitórias. Pois eu sei que eu vou para um lugar, você também vai, amém? Eu sei que nós iremos para um lugar onde eu nunca mais terei que enfrentar a morte, aonde eu nunca mais terei que passar luta, aonde o que vai estar sobre mim é palavra de vida eterna em Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 12 de Filipenses 4: sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo, aqui o segredo. Aprendi o segredo. Qual é o segredo? Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. A maior vitória que Jesus dá para você não é sobre circunstâncias, meu amado. Aprenda isso em nome de Jesus. A maior vitória que Deus dá para você não é sobre coisas que acontecem ao seu redor, que te tiram a paz, que te deixam triste. A maior vitória que Jesus dá é aqui dentro. É aqui dentro. Pega o seu dedo indicador e aponta assim para você. Diz assim: a maior vitória que Jesus me dá é aqui dentro. Aleluia. Eu estou com vontade de aplaudir Jesus, irmãos. Eu quero aplaudir Jesus, irmãos. Sabe por quê? Sabe por quê, irmãos? Porque ainda que minha conta não tenha dinheiro, mas aqui dentro eu estou vencendo, irmãos. Eu estou vencendo aqui dentro, irmãos. E quando a minha conta tiver dinheiro e eu estiver no tempo da abundância, no tempo das vacas gordas, eu não vou me encantar com as vacas gordas e nem com a abundância. Eu não vou me prender nas vacas gordas e nem com a abundância. E eu mesmo vou saber que independente da abundância ou da escassez, aqui dentro eu venci. E estou vencendo a cada dia. Então quando você chega nesse momento, você conseguiu entender o que é tirar os seus olhos aqui da terra e colocar os seus olhos nas coisas eternas do Senhor. Quando você chega nesse momento, você vai saber o que é se adaptar a toda e qualquer necessidade. Você vai saber o que é ter paz e ter alegria, independente de qualquer resultado na sua vida, meu irmão. Independente de qualquer resultado na sua vida. Por quê, pastor? Porque eu escolhi, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu escolhi, sabe, meu irmão, eu escolhi servir ao Senhor. Não é porque eu pus na balança e dificuldades para servir ao Senhor tem esse peso, e benefícios de servir ao Senhor tem esse peso, e pesa mais os benefícios do que as dificuldades. Então, se pesa mais os benefícios, então eu escolho servir ao Senhor. Não é por causa disso.
Não é por causa disso que eu escolhi servir ao Senhor. Eu escolhi servir ao Senhor porque eu sei que não importa se pesarem mais as dificuldades ou se pesarem mais os benefícios, Deus nunca vai falhar comigo. Ele nunca vai falhar. Deus nunca vai falhar. Quando você entende isso, meu irmão, você está conseguindo tirar os seus olhos aqui da terra, tirar os seus olhos do resultado, tirar os seus olhos da dívida, tirar os seus olhos da falta de emprego, tirar os seus olhos do balancete da empresa, tirar os seus olhos das circunstâncias. Não importa, não importa. O que determina dentro de mim a minha alegria e o que renova a esperança dentro de mim a cada dia é saber que Deus é fiel e nunca falhará comigo. E eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Naquele que me fortalece. Põe a mão no seu coração e diga assim: a verdadeira vitória é vencer aqui dentro. Mais uma vez, põe as duas mãos no seu coração. Põe, querido, e diga assim: a verdadeira vitória é vencer aqui dentro. Então nessa noite eu clamo em nome de Jesus a você agora. Não peça a Deus para mudar as circunstâncias da sua vida. Peça a Deus para mudar aqui dentro. Peça a Deus para mudar dentro de você. Porque eu te falo como profeta e como homem de Deus, que se muita coisa mudar aqui dentro, muita coisa vai mudar lá fora também, querido. Vai para Colossenses, capítulo 3. Versículo 1. Eu quero ler dois textos aqui, vamos ver se eu acho outro. Vamos ler esse aqui primeiro, Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, busquem as coisas que são do alto, onde Cristo vive e está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Se você manter o seu pensamento nas coisas terrenas, meu irmão, primeiro, você não vai conseguir vencer. Segundo, a alegria vai fugir de você. Terceiro, eu não sei o que vem em terceiro, mas é ruim. Quarto, eu também não sei, porque eu esqueci, mas é ruim. E o quinto também. Se você colocar os seus olhos aqui na terra, meu irmão, 5 coisas pelo menos vão acontecer com você. A primeira, a alegria vai fugir. O segundo, terceiro, quarto e o quinto eu não sei, mas não é bom. Mas se eu colocar os meus olhos, irmãos, nas coisas da terra, nas coisas do céu, eu sempre vou vencer. Agora eu vou falar 5 coisas que vão acontecer. Quer ver que eu vou lembrar? 5 coisas que vão acontecer se você colocar os seus olhos nas coisas lá do céu, onde Cristo vive. Primeiro, a alegria vai estar abundante em você. Segundo, a paz de Deus vai ocupar o seu coração numa medida acima do entendimento. Terceiro,
Você vai vencer em muitas situações na sua vida e externamente, porque você já venceu aqui dentro. Número 4, o Espírito Santo sempre vai estar comigo, e eu vou perceber isso muito claro, porque a minha mente não vai estar tomada pela preocupação. Número 5, eu sempre vou ter motivos de louvor ao Senhor, porque a minha fonte é Ele. Número 6, eu vou ver situações mudarem. Número 7, eu vou ver situações que se arrastam durante muitos anos serem transformadas. Número 8, eu vou ver pessoas que resistiram à palavra de Deus na minha família se convertendo ao Senhor Jesus. Número 9, eu vou pregar o Evangelho e ser testemunha viva de Jesus, sem palavra nenhuma, apenas pelo testemunho. Número 10, eu vou ser uma bênção na vida da minha esposa, dos meus filhos, do meu esposo, na minha casa. Número 11, número 12, número 13, irmãos, tudo de bom vai acontecer na sua vida, porque você conseguiu tirar os seus olhos dessa terra. Aleluia, glória a Deus. 2 Coríntios capítulo, deixa eu ver, vai lá para o 4, vamos procurar aqui. 2 Coríntios 4, achei, versículo 16. Esse texto aqui, irmãos, é tremendo. Esse texto aqui é tremendo, meu irmão. Capítulo 4, versículo 16 de 2 Coríntios, ele diz assim: por isso, aleluia, Jesus. Irmãos, eu estou com vontade de aplaudir Jesus de novo. Aplaude Jesus aí, querido. Aplaude Jesus, meu irmão. Nós estamos aplaudindo Jesus. Nós estamos aplaudindo a Jesus, querido. Olha aqui, 2 Coríntios 4,16. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos. Aleluia. Irmãos, que coisa preciosa, irmãos. O que esse texto vai dizer aqui? Porque Paulo, quando escreveu isso, irmão, ele passou por muito mais coisas que você passou. Você não foi chicoteado, você não foi apedrejado, você não passou fome, você nunca foi preso. E se alguém aqui um dia já foi preso, conseguiu sair com fiança, ou em liberdade condicional, arrumou um bom advogado, Paulo não teve nada disso. Se alguém é preso hoje, existe uma organização chamada Direitos Humanos, que exige que se você tiver 3º grau, você tem que ficar numa cela separada. E você tem que ter tratamento médico, acompanhamento médico. A família desse preso ganha um benefício do governo, eu fiquei sabendo disso há algumas semanas atrás. Paulo, irmãos, outra coisa, a cadeia tem que estar limpa e higienizada. Você tem direito a visitas dos seus familiares. Isso nunca aconteceu com você aqui. Paulo, quando foi preso, ele foi amarrado num calabouço, um lugar onde o esgoto da cidade passava. Preste atenção nisso aqui. Ali em Filipos, nessa carta que acabamos de ler, Filipenses, quando eles soltavam o esgoto passava dentro dessa cela. A coisa era feita de uma maneira que o esgoto passava ali. Paulo ficou atolado até a cintura de fezes. Uma vez em Varanasi, isso há uns 2 anos atrás, em Varanasi o esgoto corre a céu aberto.
É um cheiro horrível. Você acha que o córrego Mineiros exala um mau cheiro? Você tem que ver lá. Estava um trânsito terrível. A gente estava dentro de um rickshaw. Não me lembro mais de onde a gente estava vindo. Um calor insuportável. Uma pessoa passou vestido apenas com a camisa como essa minha aqui, de mangas compridas, completamente nu. Completamente nu. Da cintura para baixo. Via as vergonhas dele. Via tudo dele. Completamente sujo. Aí eu me lembrei, foi agora no ano passado, meu pai estava junto comigo, eu falei, pai, olha que coisa terrível. Aí, irmãos, quando nós chegamos, andamos assim mais uns 50 metros, esse rapaz, que com certeza tinha problemas mentais, ele havia se abaixado e estava bebendo a água do esgoto. Eu saquei a câmera na hora para fotografar, mas infelizmente eu não consegui fotografar. Ele estava bebendo a água do esgoto, bebendo. Eu falei, pai, olha a água que ele está bebendo, a água do esgoto. Esse homem, irmãos, que escreve essa carta aqui, Paulo, ele ficou atolado com esgoto até a cintura. Então ele se desgastou. Assim como você também se desgasta, meu irmão, nas lutas que nós passamos, nós nos desgastamos, irmãos. Eu não vou aqui ser mentiroso e dizer que nós muitas vezes não nos desgastamos e que tudo vai bem. Não, o desgaste é real, é verdade. Só que olha, por que eu aplaudi Jesus? Olha aqui, irmãos, o que ele fala. Ele fala assim, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Dia após dia. O Espírito de Deus vai renovando você. Dia após dia, interiormente, meu irmão, isso é muito precioso. Interiormente, exteriormente o desgaste é real, as pancadas da vida é real, mas interiormente eu estou vencendo, eu vou vencendo, eu estou sendo renovado. Agora olha aqui o versículo 17, ele diz assim, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, olha quem está falando de leve e momentâneo aqui, Paulo falando de leve e momentâneo. Tudo que ele passou, ele chama de leve e momentâneo. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós um peso eterno de glória que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, é temporário, é passageiro, dura pouco, mas o que não se vê é eterno. Fica de pé em nome de Jesus.